Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao segundo vídeo desse canal, o Prontuário Financeiro, o canal que tem como objetivo a fazer você médico a conquistar a tão sonhada liberdade financeira, fazer com que o seu dinheiro trabalhe por você de uma forma que você não dependa tanto da quantidade de plantões que você costuma fazer e fazendo assim com que no futuro você tenha mais tempo para sua família, para seus amigos, para poder se especializar em algum assunto e cada vez poder ter uma qualidade de vida muito maior. Nesse vídeo eu vou começar uma série de simulações aqui com vocês para mostrar algumas contas básicas que muitas vezes no nosso dia a dia a gente acaba deixando de lado. Hoje eu vou fazer um cálculo aqui de quanto que vale realmente a sua hora. Eu vejo muito médico que faz só a conta simples do valor que ele recebe dividido pela quantidade de horas que ele trabalha, sendo que na verdade, assim como qualquer planejamento financeiro ou qualquer empresa, não importa o quanto que você fatura, o quanto de receita que você tem. Isso é algo importante, mas se você tem um custo muito alto, ou seja, você gasta mais do que você recebe, você está no prejuízo, né? Então, eu quero trazer aqui para vocês também tratar as suas finanças pessoais como se fosse uma caixinha de uma empresa, em onde você tem que ter mais receita do quanto que você tem de custo, tá? Então, pessoal, vamos seguir aqui para essa simulação desse médico aqui que ele tem de receita R$ 26.000 por mês. E vamos supor que a hora do plantão dele, quer dizer, cada plantão que ele faz, ele ganha R$ 1.300. Isso aqui plantões de 12 horas, tá? Pessoal, uma conta que muita gente faz é basicamente pegar esses 1.300, dividir pelo tanto de horas que ele trabalha, né? Então a gente está falando aqui que a cada hora de plantão que ele passa, ele recebe R$ 108,33. Tá? Se a gente for ver aqui R$ 26.000 por mês, dividir por 1.300, esse médico ele faz 20 plantões ao longo do mês. Porém, de novo, pessoal, ele fazer 20 plantões, ganhar R$ 26.000 por mês ou ganhar R$ 108 a cada hora de trabalho, significa que ele é uma pessoa rica, né? Uma pessoa que consegue guardar dinheiro? Não. O certo a se fazer agora é pegar o quanto que ele ganha e calcular o mesmo por hora do quanto que ele gasta, né? Então vamos supor que esse médico ele tem um custo fixo mensal de R$ 11.000 por mês e um custo variável de 10 mil. De 10 mil. Ou seja, todo mês ele tem um gasto de R$ 21.000, né? Aqui nesse caso desse médico, a conta está fechando, né? Ele gasta 21 e ganha 26. Então, em teoria, ele tem uma capacidade de poupança de R$ 5.000. Só que olha a conta que a gente tem que ver aqui também. Dado que esse médico ele tem ele gasta R$ 21.000 todos os meses, se a gente dividir pela quantidade de plantões que ele faz, o valor que a gente teria seria de R$ 1.050. Isso quer dizer o quê? Que a cada plantão que ele ganha R$ 1.300, ele já tem como obrigação R$ 1.050. Se a gente dividir isso aqui pela quantidade de horas de trabalho que ele tem, né, ou seja, as 12 horas de plantão que ele faz, a gente está falando de R$ 87,50. Se a gente subtrair os 108,33 menos os 87,50, a gente está falando que esse médico ele gera de valor, né, algo próximo de R$ 20,83 por hora. Se a gente multiplicar por 12, né, vezes 12, a gente está falando de
deixa eu pôr aqui embaixo para ficar mais certo, R$250 a cada plantão. Bom, todo plantão que ele faz, ele paga as contas dele e sobra R$250. Assim como uma empresa, isso aqui basicamente é o lucro líquido que ele tem, né? R$250 de 1.300, a gente está falando de 19% de lucro que ele gera a cada plantão. Tem muita gente aqui que às vezes tem um custo muito elevado, né? Em vez de ser 21, vai ser 26, que a margem que ele tem dentro dos plantões que ele faz é de zero, né? Se ele gasta o mesmo tanto que ele recebe, ele tem zero de lucro, né? Então, por isso que eu gosto de mostrar aqui na ótica, né, de um plantonista, de um médico especialista já, a gente sempre tem que trabalhar para que esse número cada vez aumente. Porque assim, se você ganha R$250 por plantão e você faz 20 plantões no mês, você gera exatamente esses R$5.000 de lucro para poder investir, tá? E daí agora nesse vídeo aqui eu quero simular o quanto de patrimônio que você teria no longo prazo se todos os meses você investisse esses R$5.000 por mês. Dêem uma olhada nessa simulação aqui agora, pessoal. Isso aqui é um Excelzinho que eu tenho para a gente verificar, né? Se esse médico, a partir de hoje, ele decidiu ter uma consciência financeira melhor e começou a investir todos os meses esses R$5.000 que ele vai ter de lucro dentro da empresa dele, né, do planejamento financeiro que ele tem, aplicando uma taxa de 12% ao ano, né, e ao longo de, vamos por 25 anos, e aqui é bastante importante, nessa planilha, ele considera o poder da inflação no tempo. O que significa isso? Significa que daqui 25 anos, o dinheiro que ele acumulou não vale o mesmo dinheiro que hoje, então nessa planilha a gente considera isso. Uma outra coisa que a gente pode pôr aqui, para a gente também se defender desse problema inflacionário que o nosso país costuma ter, a gente todos os meses, todos os anos, atualizar esse valor de aporte, para que você continue atualizando seu patrimônio com a inflação também. Então aqui a gente está falando uma taxa de crescimento do seu aporte também dos mesmos 5% que seria a inflação, ou seja, se num ano você aplicava R$5.000, no próximo ano você tem o dever de aplicar 5.250 para você ir corrigindo o seu patrimônio ao longo desse tempo. E aqui considerando um imposto de renda de 15%, que no mercado financeiro é uma das alíquotas mínimas ali que você consegue ter se não for um título isento ou se não for uma previdência privada, tá? Mas vamos fazer essa simulação aqui. Esse médico, daqui 25 anos, que começou hoje a aplicar R$5.000 todos os meses, ele, na sua aposentadoria, ou seja, daqui 25 anos, teria acumulado um patrimônio de R$9.880.000. Ele conquistaria o seu primeiro milhão em aproximadamente 9 anos, ou seja, lá em 2034. Tá? Só que, olha uma coisa interessante. Esse médico demorou 9 anos para conseguir conquistar o seu primeiro milhão. Dá uma olhada nessa mesma curva de 2034 para 2038, ou seja, 4 anos depois. Esse médico já conseguiu adquirir o seu segundo milhão. Ou seja, o que ele demorou para acumular em 9 anos, ele acumulou em menos da metade do tempo. Para chegar no seu terceiro milhão, a gente pode ver aqui que de 2038 para até 2041 ele já tinha ultrapassado o seu terceiro milhão. Da mesma forma que de 2041 para 2043 ele já conseguiu o seu quarto milhão. Fazendo assim com que ao final dos seus 25 anos de planejamento ele teria acumulado o patrimônio de 9.880.000. Vamos supor que esse médico, ao invés de parar de trabalhar depois de 25 anos, ele pare com 30 anos. Ou seja, 5 anos a mais construindo a sua aposentadoria. De 9.880.000, ele teria acumulado 17 milhões. E assim, exponencialmente, né? Aqui dá para a gente ver o poder dos juros compostos trabalhando com
a nosso favor. Porque você concorda comigo que se você tem 10 milhões de reais e tua carteira rende 10%, todo ano você vai ter 1 milhão de reais de rendimento dentro da sua carteira. Coisa que você demorava 9 anos para conseguir acumular, em apenas 1 ano você conseguiu. Mas, de novo, o planejamento aqui desse cliente, desse médico, era de se aposentar depois de 25 anos. Qual que era a renda que esse médico conseguiria ter dentro dessa simulação? Seria uma renda próxima de 49 mil reais por mês. Poxa, mas hoje a gente tem a taxa de juros que eu consigo 1% ao mês fácil. Consegue, mas a ideia é como eu já disse. Depois dos seus 25 anos, você vai parar de trabalhar. Aquela atualização, né? Você não vai mais poder aportar, porque você vai estar consumindo o seu patrimônio. E o ideal é que você tire 0,5% dessa rentabilidade, os outros 0,5% você reaplique no seu patrimônio, para que sempre esse patrimônio ele seja corrigido pela inflação. E o seu salário ele também seja corrigido com o seu poder de compra ao longo do tempo. Então aqui é uma simulação simples que eu costumo fazer quando eu atendo algum médico, para dar uma tangibilizada, né? O quanto que ele vai conseguir ter de patrimônio ou não. Porque às vezes esses 10 milhões é o que ele precisa ou não. E a gente vai ter que reajustar esses ponteiros para fazer com que ele tenha que diminuir o seu custo de vida ou aumentar a sua receita para fazer o seu dinheiro trabalhar ao seu favor. Uma questão importante a gente está fazendo um planejamento de 25 anos. Poxa, parece algo muito distante, né? Só que eu acho que a ideia aqui é a gente ir cumprindo mini metas para você conquistar esse grande objetivo. Da mesma forma que um médico, um nutricionista, se ele te der um desafio de emagrecer 30 quilos de uma vez só, dificilmente você vai conseguir conquistar isso. Você vai acabar se frustrando ao longo do caminho. É fazer com que esses 10 milhões você estipule metas de conquistar primeiro os seus 50 mil, depois os seus 100 mil, depois ir para os 150 mil e assim ir conquistando até chegar no seu primeiro milhão, para o segundo, terceiro, quarto, até chegar no seu objetivo final, que seria os 10 milhões aqui no caso desse médico que a gente simulou. Bom, gente, acho que talvez ficou um pouco longo esse vídeo, mas espero que você tenha gostado dessa simulação. Deixa aqui nos comentários que outro tipo de conteúdo que você gostaria de ver aqui nesse canal do Prontuário Financeiro. E fica até o próximo vídeo. Grande abraço!